Aleluia. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vamos usar o recadinho da noite, né? Amém? Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Amém? Glória a Deus. Todos nós queremos, não é verdade? Mas Deus, Ele deixou... Jesus, Ele nos deu algumas orientações. E uma delas foi que nós precisamos ser como crianças. Amém? Então hoje a gente vai ver um pouco a respeito dessa palavra, dessa fala de Jesus. Quando ele fala que nós precisamos ser como crianças, para que então possamos entrar no reino dos céus. Amém? Eu quero orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por mais essa noite. Te damos graças, Senhor Deus, pelo nosso respirar, pelo fato de nós estarmos aqui nessa noite, nesse ambiente, Senhor Deus, preparado, esse ambiente agradável, para exaltar o Teu nome, celebrar o Teu nome. Ó Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já falou durante esse culto. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, por cada um que está aqui presente, por quem nos acompanha também de casa, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançá-los também nessa hora, em nome de Jesus. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha me usar nessa hora, Pai, que eu possa sair de cena e o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha falar aquilo que é da vontade do Senhor para a Sua igreja nessa hora, Pai. Então, Paizinho querido, fala aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus, que todo espírito mau que queira roubar essa palavra que está repreendido e fora desse lugar, em nome de Jesus. Então, Paizinho querido, nós ansiamos por aquilo que o Senhor vai falar agora. Então nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então já deixa aí sua Bíblia aberta aí em Mateus 18. Deixa ela abertinha aí. Mateus capítulo 18. Mas está registrado aí esse texto do qual a gente vai ler em instantes. Então, a verdade é que a pureza da criança é uma qualidade admirável. Você concorda comigo? É uma qualidade admirável a pureza, a inocência das crianças, dos pequeninos. E muitas vezes chega até ser almejada por nós adultos, os adultos. Essa questão da pureza, da inocência das crianças. Crianças, elas são sinceras, elas são inocentes, elas confiam plenamente nos seus cuidadores. Elas confiam de forma plena. Como ao ponto de a gente chegar aqui em uma estrutura alta, a gente falar para os nossos filhos falarem para eles pularem, será que eles pulam? Certamente que pulam, o pai está esperando embaixo. Porque eles confiam plenamente ali nos seus cuidadores. Elas também não têm medo de mostrar suas emoções. E são capazes de amar e, detalhe, perdoar com facilidade. Essa é uma verdade sobre as crianças. Elas não têm medo de abrir seu coração. Elas não têm medo de mostrar as suas emoções. Elas são capazes de amar e elas, em negrito, em letras garrafais, tudo maiúsculo, perdoam com facilidade. Será que eu acho que eu já poderia parar por aqui, fechar, orar e a gente já ir embora refletindo só nessa palavra? Porque elas têm essa capacidade de abrir seus corações, de mostrar as suas emoções, de amar e de perdoar com facilidade. Por isso que Jesus fala que nós precisamos ser
como elas, como as crianças. Quando somos crianças, tudo bem. Mas acontece que essa pureza, ela acaba que vai se perdendo à medida que a gente cresce. À medida que elas vão crescendo, essa pureza, essa inocência, ela vai meio que se perdendo. Onde acaba que experimentando a vida complicada de nós adultos. É como que quando a gente era criança, eu particularmente quando era criança, eu falava, eu quero ser grande, eu quero ter não sei quantos anos já. E quando a gente chega, a gente quer voltar tudo. A gente quer voltar tudo para trás. Porque vem responsabilidades, vem muitas coisas, muitas e muitas demandas, muitas coisas. E a gente acaba que quer voltar tudo novamente. Não é verdade? E quando nós crescemos, nos tornamos adultos, a gente começa a entender, a gente vê o quão é complicado essa vida de adulto. Eu queria ser criança de novo, eu queria estar jogando bola, estar arrancando a cabeça do dedo ali no campo. Estava maravilhoso naquele tempo, mas a gente cresce. A gente cresce e a gente começa a experimentar, né, essa vida complicada, né? Nosso coração, ele se enche de mágoas, de medos, insegurança começa a tomar conta, amargura que vai ali obscurecendo a vida, a nossa visão, né, da realidade. E isso acaba nos impedindo de ver o bem nos outros e muitas vezes a glória de Deus. É verdade. Essa questão da mágoa, medos, insegurança, amargura, isso acaba colocando aqui uma capa em nossos olhos e a gente acaba que não consegue ver bem em outras pessoas, e a gente acaba também impedindo de nós vermos até mesmo a glória do Senhor. Um coração cheio de mágoas, um coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de medo, de insegurança. Seja bem-vindo à vida adulta. Mas o Senhor, Ele nos dá uma dica, Ele nos dá uma orientação para que nós possamos ver a glória do Senhor. Precisamos ser como as crianças. Precisamos ser como as crianças. E é por isso que Ele nos exorta, é por isso que Ele nos dá essa direção, essa orientação. Ele não está falando aqui que nós devemos ser infantis, nós devemos ser imaturos, ali inocentes, ali como são as crianças. Ele fala que nós devemos recuperar a pureza do nosso coração e a simplicidade que as crianças possuem. É isso que Jesus está nos exortando nessa palavra, do qual a gente vai ler aqui já já. Ele nos exorta a nos tornar como crianças, para que devemos recuperar a pureza do nosso coração e a simplicidade que as crianças possuem. Sabe quando as crianças elas estão ali brincando, que acontece ali uns arranca-rabo ali, que elas se desentendem e tal, e às vezes grita para um lado, grita para o outro, começa a xingar, a reclamar e tal, daqui a pouco dá um tempinho, tá tudo lá novamente se cheirando. É ou não é? Essa aqui é a verdade. Acontece ali os desentendimentos delas ali, os problemas, grandes problemas ali delas ali para eles resolverem ali. Mas logo tá todo mundo brincando novamente, tá todo mundo ali alegre. Aquilo que era problema, aquilo ali já foi esquecido, nem lembra mais. E segue-se a vida. Será que é a mesma forma? Será que nós nos comportamos da mesma forma? Quando acontece algum desentendimento, alguns estresses aí da vida, será que é fato que às vezes a gente se chateia e tal, mas só que será que a gente já perdoa? Será que a gente resolve tudo e segue-se a vida? Via de regra que não, né? Acaba se chateando e o correto é como Jesus nos orienta a fazer, mas a gente acaba aqui guardando aquilo. E isso nos impede de ver a glória de Deus. Isso nos impede de ver a glória do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, ser puro de coração significa ter uma mente limpa, uma mente sem malícia.
aquela mente sem segundas intenções, aquela mente sem essas malícias, de corações impuros. Então, ser puro de coração é isso, é você ter uma mente limpa, é uma mente sã, é uma mente sem essa malícia, né? Sem essa coisa de segundas intenções, de querer ganhar, tomar vantagem em tudo. Há uma proposta às vezes que a gente oferece para uma pessoa, mas que aparentemente é bom para aquela pessoa, mas a gente está levando muita vantagem em cima daquilo. Enfim, é uma mente sem malícia, uma mente pura, uma mente limpa. Significa ver a verdade com clareza e enxergar a bondade que ainda existe à nossa volta. A pureza de coração nos permite amar com sinceridade e perdoar com facilidade. Então olha aí, hashtag fica a dica aí, ó. A pureza de coração nos permite amar de forma sincera e ela também nos permite perdoar com facilidade. Essa é a vida adulta, gente. Essa é a vida adulta. Então Jesus, ele nos chama para sermos como criança, termos os nossos corações puros, amar com sinceridade e perdoar com facilidade. O evangelho é simples, a gente que complica. Toda a orientação para uma vida próspera, quando eu falo prosperidade, eu não falo de riquezas, de bens. Eu falo uma vida plena. Para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida plena, uma vida de sucesso, está tudo aqui, ó. A orientação está toda na palavra. A gente que acaba complicando tudo, a gente que acaba aqui se perdendo pelo meio do caminho, a gente acaba aqui dando as costas para o que a palavra do Senhor fala. E como o pastor já mencionou algumas vezes aqui sobre a causa de muitas causas do câncer, né, pastor? Que são falta de perdão, amarguras ali, mágoas, perdão que não foi concedido ali. Isso acaba que muitas vezes gerando até um câncer na vida das pessoas, segundo algumas pesquisas que já fizeram. A Bíblia fala que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, muitos estão perecendo porque não conhecem as verdades das Escrituras, o que a palavra do Senhor nos fala. Então, quer ter uma vida de sucesso? Siga bem o manual, siga bem a palavra do Senhor. Siga a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Nós precisamos ler mais a palavra, precisamos estar mais debruçados diante dessa palavra. Lembro da última ministração do nosso supervisor Clefson, onde ele falou que nós precisamos ler mais. E essa é uma grande verdade. Nós precisamos estar mais diante da palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos refletir quanto a isso. É como que, mais uma vez, estamos chegando no final do ano, a gente começa a fazer planos aí para o ano que vem. Eu planejo ler a Bíblia até a metade do ano, em 3 meses, em um ano. Eu planejo ler a Bíblia, começa a fazer planos de leitura e acaba que às vezes ficando pelo meio do caminho. E o fato também de você se encaixar em um plano como esse, um plano de leitura, não faça simplesmente por performance, por simplesmente conseguir ler a Bíblia mais uma vez, ou conseguir ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Não faça por performance, por números. Faça para que você possa ter conhecimento da palavra do Senhor, para que você possa caminhar de forma plena, em nome de Jesus, tendo conhecimento da palavra, das Escrituras, em nome de Jesus. Então a pureza também nos permite confiar no Senhor de forma plena, como uma criança confia nos seus pais. Então a pureza ela nos permite confiar em Deus completamente, como uma criança confia nos seus pais. Quando somos puros de coração, podemos nos entregar completamente ao amor de Deus, sem medo ou sem hesitação. Podemos confiar que Ele tem o melhor plano para nós e que nos guiará para a felicidade eterna. Então a pureza nos permite isso.
A pureza nos permite a confiar no nosso Senhor de forma plena. Podemos confiar que Ele tem o melhor para as nossas vidas e que Ele nos guiará para a felicidade eterna. Então nós precisamos nos entregar, precisamos nos render ao Senhor de forma plena, ao ponto de nós nos lançarmos mesmo aos braços dele, como uma criança se joga nos braços do Pai. Precisamos largar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Descansa no Senhor, entrega-se ao Senhor, em nome de Jesus. E para sermos como elas, as crianças, em relação à pureza, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus e pedir a Ele que nos ajude a purificar os nossos corações. Nós precisamos deixar de lado todas as mágoas, rancores, amarguras, tudo isso que a gente vem acumulando ao longo do tempo, e nos abrir para a bondade e a beleza da vida. Então nós precisamos, em relação à pureza das crianças, nós precisamos reconhecer que nós temos essa necessidade de Deus, de pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa tarefa de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer que tipo, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero viver isso aí que o Tiago está falando, eu quero viver essa verdade, mas o Espírito Santo me ajuda, porque talvez tem uma pessoa que eu preciso liberar um perdão, tem algo que eu preciso retratar, tem algo no meu passado que ainda precisa ser retratado, precisa ser corrigido. Então Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero viver de forma plena, eu quero ver o reino dos céus, eu quero mais do Senhor. Então nós precisamos reconhecer a nossa necessidade em Deus. Precisamos reconhecer, precisamos falar isso para Ele. Pai, eu quero mais do Senhor. Senhor, me dá a direção. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Eu quero viver uma vida no Senhor da qual eu nunca vivi antes. Pai, eu cheguei até aqui com o Senhor, mas eu quero ser mais profundo. Eu quero viver de forma mais profunda em Ti. Eu quero conhecer coisas que eu não conhecia no Senhor. Eu quero ter experiências que eu nunca tive no Senhor. Nós precisamos ser puros. Precisamos da pureza de coração. Precisamos ser como crianças. No texto que eu pedi para você abrir, a gente vai ler agora. Veja o que diz aí do versículo 1 em diante. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então note a palavra de Jesus quando ele fala que de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então Jesus, ele fala aqui de uma forma contundente que nós precisamos ser como crianças. E essa é uma passagem assim que traz um desafio para as nossas vidas. É uma passagem bem desafiadora. E uma das mais desafiadoras lição de Jesus para nós cristãos. Ele respondeu ali aos seus discípulos que lhe perguntaram quem era o maior no reino dos céus, ensinando-lhes que para entrar no reino dos céus eles precisavam se converter e se tornar como crianças. Então a conversão é um processo gradativo. É diferente da decisão que você levanta a mão ali e você se decidiu. Mas a conversão é gradativamente. É gradativamente. E a conversão a respeito de trânsito, quando nós estamos aqui no sentido Recife, e que a gente precisa fazer um retorno, então a gente faz uma conversão, a gente faz um retorno. E volta para o sentido Abreu Lima, aquele sentido que a gente queria ir. Então na conversão, a gente está indo no sentido contrário a Jesus. Jesus Cristo está lá atrás e a gente está indo distante dele.
Mas quando nós nos convertemos, nós fazemos esse retorno e começamos a voltar para Jesus. E aquele que estava lá atrás, que era o pecado, a gente nunca mais volta. Então, essa deve ser a conversão, a verdadeira conversão. É a gente converter, virou e o pecado fica lá para trás, e agora a gente se volta para Jesus e o pecado fica lá para trás. Amém? Então nós precisamos cada vez mais nos distanciar. Fizemos a conversão e a gente precisa agora se distanciar do pecado que fica lá atrás. Meu alvo é Cristo, agora eu caminho diante para Ele, em direção a Ele, não volto mais para aquela direção contrária, que também chamamos de arrependimento, que diferente do remorso, que já estamos aí, você cristão Ebenezer, aí já sabe que remorso e arrependimento são palavras parecidas, mas têm diferentes significados. Arrependimento, você não volta mais a fazer aquilo. Remorso, você fica com aquela coisa ruim e faz de novo. Fez, ficou com aquela coisa ruim e faz de novo. É como se você fez ali a conversão, aí você começa a caminhar, daqui a pouco você volta de novo, e você volta e fica nesse ciclo sem fim, né? Então, arrependimento, você volta e não volta mais, faz a conversão e não volta mais para aquela direção que estava levando você para um caminho de trevas, um caminho errado. Então, precisamos nos converter. Então, essa é uma lição desafiadora da parte de Jesus para nós cristãos. Então, ele fala que nós precisamos nos converter e nos tornarmos como crianças. Então, esse ensinamento é fundamental para o cristianismo, porque Jesus ele está ordenando que mudemos a nossa maneira de pensar e de ser. Ele nos chama a abrir mão de todas as pretensões de grandeza e voltar à simplicidade e à inocência de uma criança. Sabe, o evangelho é loucura mesmo. Você quer ser o primeiro, o que é que a palavra fala? A gente tem que ser o último. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Se você quer ser servido, você tem que servir. Então, tudo que o mundo ensina, o que a sociedade, o que as tendências aí ensinam, o que é que a palavra do Senhor fala? É nós caminharmos mesmo na contramão do sistema. Eu acho até engraçado a abertura daquele seriado The Chosen. Não sei se vocês já notaram ali no início dos peixinhos ali, que começam os peixinhos indo cinza na mesma direção. Daqui a pouco um fica verde e se volta. Aí daqui a pouco outro fica verde e se volta. Aí vai se voltando ali no sentido contrário do que aqueles que estavam indo. Então é assim a conversão. Está todo mundo indo naquele sistema. Não, porque é dessa forma. O mundo está ensinando assim. Não, porque é assim, porque fulano falou que era assim. Mas o que é que a Bíblia fala? Então, quando os nossos olhos são abertos, a gente volta. São aqueles peixinhos lá daquela abertura lá, daquele seriado lá. A palavra conversão ela é mencionada várias vezes na palavra do Senhor. Isso significa mudar de direção, como já falei. É um sentido de voltar-se para Deus, para o caminho correto. A conversão é um processo contínuo de transformação interior, que também envolve abandonar os nossos velhos hábitos e os nossos comportamentos pecaminosos e nos voltar para Deus em busca de ajuda e de orientação. E nós reconhecemos que nós precisamos dele. Porque, Pai, eu reconheço que dessa forma que eu estou fazendo, eu só estou quebrando a cara. Dessa forma que eu estou fazendo, eu só estou me dando mal. Então eu reconheço que por esse caminho que eu estou seguindo, essas decisões que eu estou tomando de mim mesmo, está dando errado. Então, Pai, eu reconheço e agora eu quero seguir o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. É como que a gente fica ali tentando ter resultados diferentes. Mas a gente está fazendo da mesma forma. Mas eu fiz assim. Mas eu fiz desse jeito. Mas não fez com o Senhor. Não fez com a direção do Senhor. Não fez com a permissão dEle. Quer resultados diferentes? Troca a receita. Muda a forma que você estava fazendo. Para resultados diferentes, precisamos agir de maneiras diferentes. Em Romanos 12:2,
Paulo ele nos exorta a mudar a maneira de viver a partir da renovação da nossa mente, a metanoia. Isso significa que devemos nos esforçar para mudar a maneira como pensamos, a maneira como vemos as coisas, deixando de lado ideias e valores mundanos e nos voltando para a sabedoria e a verdade de Deus. É uma mudança radical da mente. Como a palavra fala, metanoia. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas e deixar tudo aquilo de lado, né? As ideias, valores mundanos, e nos voltar para a sabedoria, que é a verdade do Senhor, que é a palavra do Senhor. E quando Jesus fala que nós precisamos nos tornar como elas, ele fala que nós precisamos ter a simplicidade, a humildade, a confiança de uma criança em nossas relações com Deus e com os outros. Então nós precisamos nos tornar como elas, assim como Jesus fala. Precisamos ser simples como as crianças. Precisamos ser humildes como as crianças. Precisamos de confiança como as crianças. E quando fala-se aqui na humildade das crianças, aqui é interessante também, porque quando fala-se na humildade delas, eu atrelo logo essa palavra ao perdão. Porque muitas vezes nós não temos a humildade de pedir o perdão. E as crianças, embora elas não falem, tipo, me perdoa, porque elas ainda estão aprendendo, estão amadurecendo, mas elas deixam aquilo de lado, aquilo ali nem lembra mais. Aquilo alguns minutos, muitas vezes alguns minutos, alguns instantes depois, está todo mundo ali correndo novamente junto. Então nós precisamos da humildade delas. Nós precisamos nos comportar como elas em muitas ocasiões. Não é sendo infantil ou imaturo, como eu já citei aqui algumas vezes, mas é ter a simplicidade, é ter a humildade, é ter a confiança de uma criança. Então quando a criança ela é bem cuidada e amada, a criança ela confia completamente em seus pais e não tem medo de pedir ajuda quando precisa. Ela é sincera nas suas emoções e não guarda rancor e inveja. E quando nos tornamos como ela em relação a Deus, confiamos plenamente na sua sabedoria e no seu amor, e não temos medo de buscar a sua ajuda quando precisamos. Até estava lembrando que a gente está em outubro mais, né, pastora? Mas estamos falando de criança hoje, né? Outubro já foi, mas o Senhor continua falando aos nossos corações. Timothy Keller fala o seguinte sobre isso. Ele fala que o caminho para o céu é uma estrada estreita. Não porque Deus é mesquinho, mas porque nós, seres humanos, tendemos a carregar muito peso desnecessário. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Na nossa caminhada, a gente acaba aqui adquirindo muita bagagem pesada que não é bagagem nossa. A gente acaba adquirindo mágoas, ressentimento, rancor, muitas coisas que precisam ser tratadas, e essa bagagem vai ficando pesada na nossa caminhada cristã. Ela acaba que se tornando um peso de que a gente não consegue nem correr, nem andar direito, a gente fica se arrastando, porque a gente está carregando todo aquele peso, aquele jugo que a gente vai adquirindo na nossa caminhada. Mas o bom é que você está em um culto livres, amém? Você está em um culto livres, onde o Espírito Santo está aqui nesse lugar, a liberdade aqui nesse lugar, amém? Então toda essa bagagem não é para você, toda essa bagagem desnecessária não é para você. Nós precisamos não apenas caminhar ou andar em direção ao Senhor, nós precisamos correr para o Senhor. E para que nós possamos correr de forma bem levinho ali, né, a gente precisa estar livre dessas bagagens. O pastor hoje correu 7 km, não foi, pastor? Mas se eu tivesse uma bagagem bem pesada nas costas, será que dava a mesma performance ali? Não dava, né?
Então, para que a gente possa correr e correr bem, a gente precisa estar leve. A gente precisa estar levinho. Também precisamos reconhecer que somos fracos e somos incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda e do perdão de Deus para entrar no reino dos céus. Lá em Salmos 13, versículo 1 e 2 fala que: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Jesus, ele nos ensina que para entrar no reino dos céus, devemos nos tornar como crianças. Isso significa ter um coração puro, coração sincero, sem orgulho e sem arrogância. É por isso que Jesus, ele nos chama a ser como elas. John Stott, ele fala o seguinte: a pureza de coração é o fundamento de toda a espiritualidade cristã autêntica. Então, dito isso, nós precisamos deixar de lado todas as nossas mágoas, rancores e nos abrir para a bondade e a beleza, que são fruto da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar reconciliação com eles. Essa aqui é a grande verdade. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam e precisamos buscar reconciliação com eles. Precisamos correr de forma leve, meus irmãos. Rancor, mágoas, ressentimentos, essas bagagens que nós vamos adquirindo na nossa vida adulta, Jesus, ele nos dá uma orientação para que você possa caminhar de forma leve, você possa correr. Você precisa largar essa bagagem. Você precisa largar essa bagagem. E como eu largo essa bagagem? Você precisa ser como criança. A esse respeito, você precisa se comportar como elas. Você precisa largar de ser cabeção, largar de ser besta, e precisa perdoar. Lá no livro de Efésios, diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, se Deus te perdoou, quem é você para não perdoar? Se Deus, o soberano, o Criador, o eterno, o supremo, se Ele te perdoou, se Ele nos perdoou, quem somos nós para não liberarmos o perdão? Ah, não, mas foi ele que estava errado. A palavra do Senhor fala: perdoe. Perdoe, libere o perdão, porque Ele te perdoou e você precisa perdoar. A Bíblia deixa claro que para entrar no reino dos céus, precisamos ser como elas, as crianças, precisamos liberar o perdão, assim como elas também fazem. Uma criança não tem má intenção, não guarda rancor ou inveja. Na maioria dos casos, ela é pura, ela é sincera em seus relacionamentos ali com os outros. E Jesus fala que nós precisamos deixar de lado tudo isso: mágoa, inveja, rancor, e perdoar todos aqueles, e buscar reconciliação com eles. E lá em Colossenses, Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, ele nos exorta a nos revestirmos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Ele nos diz que acima de tudo devemos nos revestir do amor,
que é o vínculo da perfeição. A Bíblia nos mostra que nós precisamos deixar de lado mágoas, rancores e nos revestirmos de amor e de compaixão. Quando perdoamos aqueles que nos ofenderam, somos capazes de seguir em frente, com liberdade de corpo, alma e espírito. Então, para que possamos seguir em frente, essa bagagem que a gente vai carregando, essas muitas pessoas que a gente vai carregando nas costas, a gente não consegue caminhar bem. Então a gente precisa largar isso, a gente precisa largar isso de lado. E como é que a gente larga isso de lado? É pedindo perdão, é acertando as contas. Se você defraudou alguém, se você precisa restituir algo, a gente precisa acertar as contas, para que a gente possa caminhar bem, a gente possa correr em direção ao Senhor. E além disso, o perdão é uma parte fundamental da nossa relação com Deus. Quando confessamos os nossos pecados e pedimos o perdão de Deus, Ele nos perdoa e o quê? Nos purifica de toda a injustiça. O perdão também nos liberta do peso das nossas mágoas e nos permite seguir em frente com coragem e com esperança. Jesus, Ele nos ensina. Estou reafirmando mais uma vez, Jesus, Ele nos ensina que devemos ser como as crianças. Em relação ao seu, quando a gente fala em relação às crianças, creio que já ficou bem claro para a igreja que não é em relação à inocência das crianças, mas em relação às suas atitudes, os seus comportamentos em determinadas situações. E o que foi mais enfatizado aqui foi na questão do perdão, a questão do pisou no meu pé ali, não perdoa, porque isso ou aquilo. Mas nós precisamos ser como as crianças, se quisermos vermos o reino dos céus. Precisamos da atitude das crianças, precisamos nos comportar como as crianças. O perdão, ele é a chave que abre a porta para a liberdade. Então a gente vê que o perdão é fundamental para a nossa relação com Jesus e com os outros. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, somos capazes de viver o cristianismo da maneira como ele é. Então, se você quer viver o evangelho, se você quer viver o evangelho como ele é, nós precisamos nos comportar como elas. Se você quer ver o reino dos céus, nós precisamos nos comportar como as crianças. Precisamos ser como elas. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa hora. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai, tão preciosa. Tua palavra, Senhor Deus, diz que se nós não nos tornarmos como crianças, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Mas, meu querido, nos ajuda, Pai. Nós reconhecemos que nós somos incapazes de ser como elas, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós carecemos da ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos nossos pensamentos, na forma como nós enxergamos as coisas. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua direção. Nós queremos entrar no Teu reino. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos estar mais diante da Tua palavra, estar mais diante da Tua presença, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, possamos cada vez mais aprender com o Senhor, possamos ser cada vez mais íntimos do Senhor.
para que nós possamos, Senhor Deus, ter uma vida próspera, uma vida plena, a vida, Senhor Deus, o qual o Senhor planejou para as nossas vidas. Ó Senhor Deus, entendemos que para tal nós precisamos estar contigo, precisamos estar diante da Tua palavra, precisamos, Senhor Deus, cada vez mais nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor Deus, lermos cada vez mais a Tua palavra, meditarmos, contemplar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Ó Paizinho querido, se porventura há alguém aqui nesse lugar, Senhor Deus, que precisa, Pai, perdoar alguém, precisa, Senhor Deus, se retratar com alguém, precisa, Senhor Deus, acertar as contas com alguém, Senhor Deus, que eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar guiando, ajudando, Senhor Deus, essa pessoa nessa hora, em nome de Jesus. Nós precisamos ver o Teu reino, Pai, nós precisamos estar contigo, nós queremos, Senhor Deus, estar contigo, Pai. Então, Paizinho querido, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, possa nos ajudar, Paizinho querido, no nome de Jesus. Então, Pai, obrigado mais uma vez por essa palavra, Senhor Deus. Obrigado, Paizinho querido, por essa noite, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa tomar essa palavra sobre a sua vida, que nós possamos tomar essa palavra, né, sobre as nossas vidas e possamos ser como uma criança, para que possamos herdar o reino, e o reino, ele é maravilhoso. Amém? Feche seus olhos mais uma vez agradecemos, Pai, pela Tua palavra e cremos, Senhor, que essa palavra não voltará vazia para o Senhor, mas cumprirá aquilo que agrada ao Senhor em nossas vidas. E cremos, Pai, que essa era a palavra que precisávamos para essa noite. Ensina-nos verdadeiramente a sermos como crianças para herdarmos o Teu reino. Assim, Pai, no nome de Jesus, que o Teu amor, que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito paire sobre nós, nos ensinando a ser como crianças completamente dependentes do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.